Boa noite. Prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira, Inventário para a Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, ano 2007. Das cidades da capoeira. Sobre o desenvolvimento da capoeiragem na cidade do Recife. O desenvolvimento da capoeira em Recife tem total ligação com o desenvolvimento das festas carnavalescas. O desenvolvimento da capoeira no Recife tem conexão com o carnaval da cidade do Recife, carnaval do qual participavam as primeiras corporações de ofício, digamos que seriam os primeiros sindicatos representativos dos trabalhadores urbanos da cidade do Recife, cada qual em sua categoria. E muitos desses trabalhadores eram praticantes da arte capoeiragem. Vamos lá. Capoeira no Recife. Outro parentesco facilmente identificável entre a história da capoeira nas cidades do Recife e do Rio de Janeiro se refere à atuação dos capoeiristas na política partidária do século XIX. Mário Sete menciona o prestígio que muitos bravos capoeiras adquiriam através de suas relações com figuras da política, para quem serviam de capangas eleitorais. Os capoeiras, em regra, pertenciam a este ou aquele figurão dos tempos. Nos dias de eleição, retribuíam com serviços valiosos a proteção e a impunidade. Entre esses bravos da capoeiragem, o memorialista cita João Sabetudo e o lendário Nascimento Grande, lembrado por Gilberto Freire como exemplo dos elementos ligados à capoeira, que, muitas vezes, contribuíam ou negociavam com o sistema político. Nos dois registros, o personagem da capoeira pernambucana assume uma posição análoga à que, na crônica da capoeira carioca, os membros das maltas desempenhavam no Rio de Janeiro. Tal semelhança não passou despercebida por Mário Sete, conforme demonstra a passagem abaixo. Do começo, foi a capoeiragem a modalidade mais ágil e pública dos valentes. A capoeiragem no Recife, como no Rio Antigo, criou tais raízes. O capoeira se julgava um herói sobrenatural. Tanto era o orgulho dessa manifestação ritualística, tal era o orgulho em praticar a capoeira, que o capoeirista se achava um herói sobrenatural, um fazedor de coisas fantásticas, um malabarista de seu próprio corpo. Movimentos lindos, belos, impressionando a todos. Impressionando a todo mundo que observava, encantado, a prática da arte capoeiragem. A progressiva criminalização da capoeira na cidade do Recife acompanha as práticas de normatização do espaço urbano e de perseguição aos bravos e valentes capoeiristas, que também se observa nas outras grandes capitais da Primeira República, a partir de 1890. Como afirma Evandro Rabelo, os códigos de postura decretados pela administração municipal naquele contexto faziam proibir a aglomeração de ex-escravos e também dos demais elementos ligados às práticas culturais afro-brasileiras em locais públicos. Repressão total à expressão das culturas afro-brasileiras, a capoeira entre elas. Na capital federal, Rio de Janeiro, esse momento tem no chefe de polícia Sampaio Ferraz, nomeado por Deodoro da Fonseca, um símbolo extremo da política de perseguições e deportações que se abateram sobre os capoeiristas da cidade.
após recordar antigos capoeiras recifenses de renome, além de Nascimento Grande, Chico Cândido, Amaro Preto, Sabetudo, João Siri, entre outros, Valdemar de Oliveira lembra que, em Pernambuco, a caçada à capoeira nos primeiros tempos da República também teve seus representantes. Entre eles, destaca-se a figura de Santos Moreira, principal responsável pela série de deportações, desterros e extermínio de numerosos capoeiristas durante a República Velha. Havia de chegar a vez de todos eles. O chefe da polícia do governo, Sigismundo Gonçalves, o desembargador Santos Moreira, seguem o exemplo de Sampaio Ferraz. Mandam alguns para o cemitério por terem reagido à prisão, outros para a detenção e os mais temíveis para a ilha de Fernando de Noronha. Das ruas cada vez mais bem iluminadas do Recife, até isso teria concorrido para o progressivo extermínio dos desordeiros. Até a iluminação pública melhorando-se em Recife contribuiu para a perseguição aos capoeiras. Das ruas cada vez mais bem iluminadas do Recife, até isso teria concorrido para o progressivo extermínio dos desordeiros, foram desaparecendo pouco a pouco os brabos capoeiras. Das ruas cada vez mais bem iluminadas do Recife, foram desaparecendo pouco a pouco os brabos capoeiras. E no paralelo, no Rio de Janeiro, as maltas eram exterminadas. Que beleza! Maravilha! Prosseguindo. Documento público, dossiê capoeira. Inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Note-se que, durante a crise final do Império, vinha ocorrendo um aumento da visibilidade dos capoeiras após a Guerra do Paraguai. Com a formação da Guarda Negra e a presença difusa de libertos que participaram do conflito pelas capitais. Os capoeiras constituíam boa fama nas grandes capitais do Brasil por conta de terem participado da Guerra do Paraguai. Da Guarda Negra.